bom dia ou boa tarde, né? Dependendo do horário que vocês estejam assistindo. E a gente vai finalmente, né, concluir o nosso conteúdo de conjuntos numéricos, certo? Na aula de hoje a gente vai tratar de números irracionais e reais. Eu vou fazer um vídeo falando sobre os irracionais e no próximo a gente fala sobre os reais, certo? Então vamos lá. O que são os conjuntos dos números irracionais, certo? Ele é o conjunto dos números que a gente não pode expressar na forma de fração de 2 inteiros. Vamos relembrar. A gente tratou, né, na aula passada sobre o conjunto Q, que era o conjunto dos números racionais. E a gente disse que um número racional era qualquer número que eu conseguiria apresentar na forma de fração ou na forma de número decimal, né? Desde que, se o número fosse um número decimal infinito, a gente apresentasse dízimas periódicas, né? Já nos números irracionais, o que é que a gente tem? São números que não podem ser expressos na forma de fração de 2 inteiros, certo? Além disso, eles são decimais infinitos, mas não periódicos. A gente não tem uma dízima periódica. Por exemplo, vamos olhar aqui para o número π. Π a gente pode dizer que é 3,14, 15, 9, 2, infinito, tá? Tem infinitos elementos. Existe algum número aqui que está se repetindo com alguma periodicidade? Não, né? Ó, a gente não tem repetições periódicas. Então, ele é um número irracional, certo? Raiz quadrada de números primos. Por exemplo, a raiz quadrada de 2 é 1,4142 infinito. E não tem uma dízima periódica, né, o valor se repetindo aqui, tá? Então, ó, nessa representação aqui de conjuntos, a gente tem o conjunto dos racionais, né? Que tem como subconjuntos os números inteiros e os naturais. E a gente tem o conjunto dos números irracionais. O que é que a gente está vendo? Eles são conjuntos disjuntos, ó. Não tem nenhum número que esteja aqui e que esteja nos irracionais também, né? Não tem nenhuma interseção, certo? Então, existe o conjunto dos números racionais, que é formado também pelo conjunto dos inteiros e dos naturais, e existe o conjunto dos números irracionais, certo? Um dos primeiros irracionais, ele está diretamente ligado ao Teorema de Pitágoras. Vocês lembram? Vocês estudaram o Teorema de Pitágoras ano passado, né? O número raiz de 2, que é a raiz quadrada de 2, ele surge da aplicação da relação de Pitágoras no triângulo retângulo com catetos medido uma unidade, certo? Ó, por exemplo, eu tenho esse triângulo retângulo aqui. Ó. Esse cateto mede 1, esse cateto mede 1. Se eu não soubesse contar isso aqui, certo? Não sei, vou chamar de x. Primeira coisa, o que é que diz o Teorema de Pitágoras, né? Ele diz que o valor da hipotenusa ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o valor desse lado aqui, que a gente chama de hipotenusa, elevado ao quadrado, tem que ser igual ao valor do quadrado da soma de cada um dos catetos, né? O quadrado de cada um dos catetos somado. Mesma coisa que dizer que hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, certo? Então vamos lá, vamos chamar isso aqui de x. A gente não sabe quem é o valor, a gente chama de x, né? Então, x ao quadrado tem que ser igual a esse cateto ao quadrado, então 1 ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, né? Então vai ficar 1 mais 1, 2. Para a gente tirar esse expoente quadrado, a gente tem que passar uma raiz, né? Dos dois lados. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 2, aqui, raiz de 2. Só que esse número aqui era um número desconhecido para os matemáticos antigos. Vamos ver uma coisa aqui. Ó, nessa época, o conhecimento permitia extrair raiz somente
de números que possuíam quadrados inteiros. Por exemplo, ó, 4. Eu sei que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, para os matemáticos dessa época, 4 tinha raiz quadrada, né? Seria 2, certo? Se eu aplicasse a raiz, isso ia cancelar e ia dar 2. E para ele só existiam raízes quadradas de números assim. Isso aqui tá errado, né, gente? É 4 ao quadrado, tá? Por exemplo, como 4 ao quadrado é 16, então a raiz de 16 é 4. Só que no caso do 2, não existia um número que quando eu elevasse ao quadrado resultava em 2. Não existia um número inteiro, né? Que elevando ao quadrado dê 2. Certo? Aí, da aplicação do Teorema de Pitágoras, é que eles chegaram à raiz de 2. Se vocês souberem, gente, o matemático que descobriu isso aqui, ele morreu de uma forma muito estranha, que o pessoal diz que assassinaram ele. Porque os pitagóricos, né, que eram os que seguiam o Pitágoras, que foi quem desenvolveu esse teorema aqui, achavam que existindo esse número aqui, na verdade, isso era tão absurdo que isso invalidava o teorema de Pitágoras. Aí começaram a perseguir o matemático que descobriu isso. Eu esqueci o nome dele, não tenho como falar para vocês agora, mas eu posso falar depois. Perseguiram ele e tal, e dizem que ele morreu de uma forma tão estranha que acham que foram os pitagóricos que mataram ele. Para vocês verem, né, gente? Incrementos na ciência normalmente trazem muito assim, bafafá de aulas mais conservadoras, né? Tipo, nossa, não, você endeusa uma pessoa, que nesse caso era Pitágoras, e aí o Pitágoras tinha que estar certo em tudo. Se houvesse alguma coisa que pudesse invalidar o pensamento dele, já era um bafafá, né? Enfim, deixa eu apagar o que tá aqui para não ficar feio. Outro irracional que surgiu da relação entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro é um número conhecido por nós, que a gente representa como π, né? Pela letra grega π. O π, ele surge da tentativa de se medir a circunferência, o comprimento, né, da circunferência, certo? O que eles perceberam? Que sempre que se media o comprimento de uma circunferência, havia uma relação do comprimento com o raio, que é o que eu estou pintando aqui de vermelho, né? Havia uma relação do comprimento da circunferência, que está em verde aqui, com o raio da circunferência, né? Essa constante que dava uma relação entre o comprimento da circunferência e o raio de qualquer circunferência era 2π, certo? Sendo que π é esse número aqui, ó, 3,141592 aproximadamente, né? Que é um número infinito. E aí a esse número chamaram de π, certo? Que é um número o quê? Irracional, porque ó, eu não tenho nenhuma dízima periódica aqui, certo? Aí, outro número, né? O número de ouro, ele também é considerado um número irracional, certo? Através de pesquisas e observações do matemático Leonardo de Pisa, lembram da Torre de Pisa? Tá aqui, Leonardo de Pisa. Mais conhecido como Fibonacci, ele estabeleceu uma sequência numérica, que é essa sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante, né? Se algum de vocês já tiver se interessado por ler Dan Brown, ouviram falar em Dan Brown? Tem um livro que é só sobre que ele usa o código de Fibonacci para desvendar vários segredos. E o código de Fibonacci é usado muito, sabe? Nas engenharias, por um monte de coisa. Vamos olhar aqui para o código de Fibonacci. Como é que ele é formado? Ele é formado assim, ó. Eu começo em 1, e aí repito 1 e somo com o número anterior, que é 1, dá 2, certo? Pego 2 e somo com o número anterior, que é 1, né? 2 mais 1, 3. Pego 3 e somo com o anterior, que é 2. 3 mais 2, 5.
Pega o 5 soma com o anterior, que é 3. 5 mais 3, 8. Então, vou sempre somando com o anterior e vou conseguindo o número. Essa é a sequência de Fibonacci, certo? Ó, é o que eu escrevi aqui. O próximo número da sequência é formado através da soma entre o atual e o seu sucessor. Então, por exemplo, qual é o próximo número da sequência aqui? Vai ser esse mais 34, né? 5 mais 4, 9. 3 mais 5, 8. Então, o próximo número da sequência é 89, certo? Aí, vamos observar para uma propriedade. Ó. Nessa sequência numérica, o número irracional, ele surge da divisão entre um elemento e seu antecessor. Então, tá aqui, ó. Tô aqui com a sequência de Fibonacci, certo? São esses números aqui. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, tá? Nessa sequência aqui, se eu dividir o 5 pelo antecessor, que é 3, ó, tá vendo? O antecessor de 5 é 3. Eu vou ter esse número aqui, ó, 1,66666, certo? Se eu dividir o 8 por 5, 1,6. Se eu dividir, e esse aqui é racional, né, gente? 1,6. Mas se eu dividir o 21 por 13, esse número é racional ou irracional? É irracional, né? Ó, 6153 não tem uma dízima periódica. A mesma coisa com o 34 com 21, a mesma coisa com o 55 com 34, certo? Então, o que a gente tem que aprender dessa aula? Que o número irracional, ele não admite representação na forma de fração. Isso é o contrário dos racionais, né? E também, quando ele é escrito na forma decimal, ele é um número finito e não periódico, né? Os exemplos que nós demos, o pi é um número, né? Infinito, a gente não sabe quantas casas decimais tem, tá? É infinito. E ele não tem uma formação de períodos, né? Não tem não é uma dízima periódica, certo? Esse número aqui, ó, por exemplo, 0, 23, 23, 5, é infinito e não é um dízimo periódico, né? Porque os algarismos depois da vírgula não formam períodos. Então, ele é um número irracional, certo? Se a gente for utilizar a calculadora, né? A gente vai ver que, ó, toda raiz de número primo, né? Número primo, 2, 5, 7, 11. Se eu pegar a raiz de qualquer um desses números, ela vai ser vai ser um número infinito sem dízima periódica. Então, são números racionais, certo? Número finito sem período, tá? E a representação do conjunto dos irracionais, eu falei racionais, tá errado, né? Irracionais, tá? É feita pela letra maiúscula I, certo? Então, conjuntos racionais é o I, tá? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o conjunto dos números reais e resolver algum exercício de exemplo, tá bom? Até logo!